Volte-se comigo nesta manhã para o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o versículo de número 18. No Novo Testamento, agora, Evangelho de Mateus, capítulo 16, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 18, dirigidas a Pedro: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o título dessa nossa mensagem ou meditação nesta manhã é A Vitória da Igreja. Meus queridos, nosso primeiro domingo em um novo ano, o início de uma nova jornada diante de nós. Eu creio que é um momento apropriado para nós lidarmos com esse tema sobre a igreja e sobre a vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo no final das contas. É um tema de grande encorajamento, é um tema que aquece o coração de todo crente. É um tema que nos dá a perspectiva correta para iniciarmos o ano, considerarmos este assunto sobre a vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo. É um tema realmente propício para aquecer os nossos corações e nos dar a perspectiva certa para seguirmos neste novo ano. Bem, queridos, antes de eu lidar com esse tema em particular, deixe-me responder algumas poucas questões e lidar com algumas considerações nesse versículo de número 18, muito importante na verdade, palavras de Cristo dirigida ao apóstolo Pedro, e eu tenho certeza que você entende isso nessa manhã, que o apóstolo Pedro aqui neste versículo não é a rocha sobre a qual o Senhor Jesus Cristo edificaria a sua igreja. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo no versículo 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, é uma ideia bastante absurda, uma ideia ridícula, na verdade, da Igreja Católica Romana. A ideia de que Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, seja a fundação, a pedra angular, a base sobre a qual o Senhor Jesus Cristo teria construído a sua própria igreja. É o pior tipo de exegese, de interpretação bíblica possível na história do cristianismo, baseado neste versículo, dizer que aqui, neste ponto único na palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo estaria justificando a necessidade de um papado, de um papa, o cabeça visível terreno da igreja, porque Cristo Jesus no início construiu toda a sua igreja sobre o homem Pedro, e assim os papas são as sucessões de Pedro até agora. É uma exegese do pior tipo possível, só perde para o tipo de exegese que você encontra no pentecostalismo quanto à doutrina do Espírito Santo. Mas é algo absurdo e eu preciso, na verdade, lidar com esse tema de grande importância nesse momento. É claro que Cristo não está dizendo nesse versículo 18 que Pedro seria esta rocha, esta pedra fundamental, este fundamento sobre o qual ele, Jesus, construiria toda a sua igreja. Na verdade, amigos, há um pequeno jogo de palavras aqui nesse texto que é muito fácil de perceber, eu tenho certeza que todos perceberão aqui. O Senhor Jesus Cristo está usando o nome de Pedro nesse versículo 18, que no grego original significa pedra. Pedro significa pedra no grego, ou uma pequena pedra na verdade, para contrastar com uma outra palavra que ele usa no mesmo versículo, que significa rocha. Infelizmente os tradutores aqui para o português não nos ajudaram, porque eles traduzem os dois termos diferentes no grego como um único termo. E aqui Pedro é chamado de uma pedra, e a minha igreja será edificada sobre esta pedra, mas deveria ser edificada sobre esta rocha, porque o termo é rocha no grego original. E também eu te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, uma pedrinha, e sobre esta rocha, esta imensa pedra, eu edificarei a minha igreja. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele está contrastando duas coisas. Bem, os tradutores não nos ajudam aqui, mas é exatamente esta palavra que nós encontramos no original grego. Pedro, sobre esta rocha, que é isso que você acabou de pronunciar, estas suas palavras, eu construirei a minha igreja. E nós encontramos essa passagem, esta palavra, mesmo palavra grega, traduzida como rocha, e muitas outras partes da Escritura. Eu vou abrir apenas em uma, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Você tem a mesma palavra que Cristo usa lá em Mateus 16, sendo usada aqui como rocha agora na tradução 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, isto é Jesus falando, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A mesma palavra usada por Cristo lá em Mateus 16, mas que foi traduzida como pedra.
Qual é a rocha aqui, irmãos, em Mateus capítulo 7? As palavras de Cristo. O seu ensino, e sobre esta rocha, esse fundamento, é construída a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa é a mesma ideia do versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Cristo construirá a sua igreja não sobre o apóstolo Pedro, uma pequena pedra, mas sobre aquela rocha. Mas qual é essa rocha exatamente aqui? Bem, a rocha são as palavras pronunciadas, ou a verdade, a declaração que Pedro acaba de pronunciar. Veja, o Senhor Jesus Cristo diz a ele: tu és Pedro, uma pequena pedra. E qual é essa rocha, essa pedra fundamental sobre a qual o Senhor haveria de construir a sua igreja? Bem, obviamente as palavras que Pedro acabara de declarar, que estão no versículo 16. E a Simão Pedro disse, respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus Cristo diz a Pedro agora: bem-aventurado Simão Pedro, isso não veio do teu coração, na inteligência, foi o Espírito Santo que te revelou. E sobre esta pedra, sobre isso que você falou, sobre esta declaração de que eu, Cristo, sou o Messias, sobre esta verdade eu construir a minha igreja, isto é, sobre mim mesmo eu haverei de edificar e construir a minha igreja. E eu espero que todos tenham percebido isso aqui neste versículo. Está bastante claro como poderia Pedro ser a base, o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, foi um grande privilégio que o Senhor Jesus deu a Pedro, de transformar, de mudar o seu nome de Cefas, de Simão, para uma pedra. Isso mostra, através desse ato, a obra do Espírito Santo na vida de Pedro, uma pessoa falha, de pouca confiança, que agora se torna realmente uma pedra, um homem firme, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro, entre todas as pessoas, um pecador, falho, como todos nós nesta manhã, poderia o Senhor Jesus Cristo construir todo o prédio da sua igreja sobre um homem falho? Oh, jamais, de maneira alguma. A sua igreja é construída sobre Ele mesmo. Jesus Cristo é essa rocha, Cristo é a fundação da igreja. Ele mesmo diz ser a pedra de esquina, ou a pedra angular de um prédio onde as vigas se conectam, da qual todo o prédio, a casa antiga na Palestina dependia. Ele é a pedra de esquina angular, Ele é a rocha, Ele é o fundamento da igreja. Porque, queridos, é claro, se Cristo não tivesse vindo a este mundo e sofrido naquela cruz do Calvário de dor e agonia pelos pecados de todos aqueles que haveriam de ser salvos, se Ele não tivesse levado sobre si como um substituto o castigo de todos nós, então não haveria uma igreja, então não existiria uma igreja. Se Ele não tivesse descido do seu trono de glória e majestade, entrado no tempo e no espaço e vivido uma vida perfeita, submetendo-se a si mesmo à lei de Deus sem jamais quebrá-la, sem jamais pecar, podendo assim por sua vida perfeita representar homens e mulheres pecadores, jamais poderia existir uma igreja. É nos méritos de Cristo, é no seu sacrifício, é na sua justiça que essa igreja cresce. Essa superestrutura se baseia no fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Que exegese, uma interpretação absurda da Igreja Católica Romana poderia imaginar que a igreja do Senhor Jesus seria fundada sobre Pedro. Mas em que aspecto de Pedro? Nos seus ossos? Claro que não, deveria ser um caráter moral de Pedro. Em que caráter moral de Pedro poderia a igreja do Senhor Jesus Cristo ser fundada? Em sua pureza perfeita? Em sua vida sem pecado? Obviamente que não. Mas no Senhor Jesus Cristo, Ele é a base, Ele é o fundamento, a sua justiça, a sua retidão. E eu devo iniciar aqui, demolir essa falsa ideia propagada em toda parte sobre a necessidade de um papado, de uma igreja com essa superestrutura de cardeais e de um grande líder em toda parte, que se baseia, segundo o catolicismo romano, em uma única passagem, e esse é o versículo, mas o versículo é tão claro, tão direto, que o Senhor Jesus Cristo constrói a sua igreja sobre Ele mesmo, sobre si mesmo, sobre a sua justiça. E assim, queridos, é baseado nesta verdade que nós podemos seguir em frente, e Cristo poderia declarar que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Se tivesse sido construída sobre um homem, não teria durado nenhum dia. E assim nós vemos igrejas construídas sobre líderes humanos, a corrupção, a miséria, a idolatria, a imoralidade, em toda parte. Igrejas, instituições fundadas sobre homens e suas ideias e suas revelações. Bem, tendo mencionado isso, eu creio que nós estamos prontos agora a considerar a segunda parte deste versículo. Pode ser comigo, versículo 18, do capítulo 16. E também eu te digo que tu és Pedro, uma pedrinha, e sobre esta pedra, esta rocha, essa tua declaração, Pedro, de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, sobre isto eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, os portões do inferno, isto é. E a ilustração aqui é daqueles grandes, imensos portões das cidades antigas, que davam entrada para aqueles grandes fortes, para aquelas grandes comunidades, como uma cidade na antiguidade, imensas portas de madeiras sólidas, cobertas com metal, guardadas e protegidas, extremamente pesadas, portas imensas, pelas quais você tem um único ponto de entrada na cidade, através das quais as tropas dessa cidade saem para conquistar, e a ideia é exatamente essa, as portas do inferno, o ponto de entrada no inferno, o meio pelo qual pessoas são presas e seguras ali dentro e não podem sair. E assim na antiguidade, não é aqueles grandes portões, as portas do inferno, um termo no Novo Testamento, usado pelo Senhor Jesus Cristo aqui para representar obviamente a Satanás e a sua guerra contra a verdade, contra Deus, contra Cristo em particular, isto é, a sua igreja. Esse é o significado desse termo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus, isto é, contra a mensagem da verdade, proclamada em toda parte. Esse termo aqui no Novo Testamento se encontra também no Antigo Testamento. O Salmo 107 fala sobre os portões da morte, os portões do Hades no Novo Testamento, mas todos se referem a essas portas do inferno, um símbolo para representar o poder satânico, da mentira, do erro, da tentação. E a ideia é exatamente essa, que há no mundo a igreja do Senhor Jesus Cristo alcançando almas em toda parte, em todos os tempos, até o final dos tempos, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas portas, esses portões, por mais imensos e rígidos e fortes que sejam, jamais podem resistir o ataque, a investida da igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja haverá de entrar, como se assim fora, por essas portas do inferno, para resgatar homens e mulheres para fora, pela pregação do seu evangelho. Esses portões imensos da mentira e da opressão e do engano não resistirão à obra da igreja do Senhor Jesus Cristo, mantendo pessoas para sempre condenadas ali, mas muitos serão resgatados das chamas para fora, e é isso que o Senhor Jesus Cristo está declarando aqui, que sobre esta pedra, o seu sacrifício, a sua justiça, Ele garantiria que milhões de pessoas pudessem ser salvas pela sua justiça, e assim a sua igreja comandada, quando Ele sobe ao céu aí por todo mundo pregando o Evangelho, e essas portas do inferno, da mentira, do engano, que mantém pessoas condenadas. Nós já nascemos condenados ao inferno, mas a igreja do Senhor Jesus proclama o Evangelho e milhões de almas são tiradas para fora. Essas portas não podem resistir permanentemente, continuamente, nas gerações até o final do tempo, mas a igreja do Senhor Jesus seguirá vitoriosa, alcançando almas, ganhando vidas para fora. E esta é a verdade, queridos. Elas não podem resistir à investida da igreja, A igreja seguirá em frente em cada época, em cada geração, proclamando Cristo Jesus, a sua justiça, e pessoas haverão de crer, e serem transformadas e libertas das garras deste homem valente, que é ilustrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo como Satanás, porque um homem mais valente o amarra e toma os seus despojos, vidas sendo salvas do controle e do domínio de Satanás. A igreja segue em frente, e assim, pela proclamação do Evangelho, alcançando adultos, reunindo crianças, todas as oportunidades possíveis, vidas são trazidas para fora. Toda oportunidade que nós temos diante de nós como igreja e também individualmente em nossos locais de trabalho, de estudo, fazendo a obra de Cristo, proclamando libertação em Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus usa a palavra, o seu povo, como instrumentos. E assim vidas são salvas. E nós somos as provas vivas nesta manhã do poder de Cristo, através do seu Evangelho, da sua igreja em toda parte, em todo o mundo, para resgatar milhares, bilhões de almas, que reunidas ao longo dos séculos haverão de popular um novo céu e uma nova terra, uma quantidade imensa, incontável de pessoas salvas ao longo de todas as gerações. Sim, um número pequeno em comparação com os que se perdem, mas um número incontável de homens e mulheres de todas as culturas, períodos históricos, grupos étnicos, que serão chamados da morte para a vida. E o Senhor Jesus Cristo, assim, vence através da sua igreja, e Ele reina hoje. Ele não haverá de reinar no suposto milênio literal na terra, Ele já reina hoje, vencendo e conquistando e edificando o seu império espiritual
e construindo a sua igreja até que o último dos seus seja chamado. Então ele retorne a este mundo. Milhões de pessoas e as portas do inferno não podem prevalecer, manterem-se fechadas. Queridos, essa é a ilustração contida na palavra do Senhor Jesus aqui, que a igreja seguirá em frente e que não haverá essa resistência completa, total de Satanás e os seus ranques contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus, essa rocha inabalável sobre a qual a superestrutura da igreja é construída. E a igreja, o povo do Senhor, feito de homens e mulheres salvos ao longo das gerações, segue em frente conquistando. Mas estas são sim as portas do inferno. E deixe-me falar um pouco sobre elas, porque estas portas, na palavra do Senhor Jesus aqui, essa metáfora, representam o poder de Satanás e as suas artimanhas ao longo da história para manter pessoas presas na ignorância, para que elas nasçam neste mundo perdidas e concluam seus dias aqui perdidas ainda, mantidas, seguras, cativas, destinadas à condenação. Essas portas do inferno falam sobre as formas pelas quais Satanás ataca a verdade. E a igreja, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo na igreja, já que Cristo não está mais aqui fisicamente neste mundo, é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo que ele ataca, nós. E são várias essas formas de ataque que nós temos visto em toda parte, pelas quais as portas do inferno tentam manter pessoas cativas. Uma delas, a hoje, sempre hoje, é um tipo de perseguição física. Sempre houve esse tipo de perseguição. E ainda há em partes do mundo, quando Satanás tem movido imperadores ímpios ao longo da história do cristianismo para arrasar a sua igreja visível. E assim homens e mulheres no primeiro, segundo, terceiro, até o quinto século, sobretudo, trazidas, arrastadas para os coliseus, diante de multidão de pessoas vestidas em peles de animais de caça, ovelhas, cabras, bodes e leões famintos soltos, levados ao ridículo na frente da grande multidão. Crentes em Jesus Cristo presos a estacas, incendiados para iluminar as procissões pagãs de imperadores romanos. Igrejas destruídas, pessoas arrastadas, afogadas, trucidadas ao longo da Idade Média, depois do período da Reforma e da Contra-Reforma. Satanás tem usado sempre a perseguição física e a violência contra a sua igreja em toda parte. E ainda hoje nós lemos sobre o Iraque, sobre o Paquistão, sobre o norte da Coreia, lugares onde pessoas crentes em Jesus Cristo, pelo testemunho de Cristo, têm sido perseguidas e mortas, levadas à pena capital em tantas partes do mundo. E Satanás sempre usou este meio, e ainda hoje ele usa, ainda agora, mas ele possui grandes estratégias. E assim, para cada país, para cada cultura, ele aplica uma estratégia diferente, como um grande guerreiro que ele é, como um grande líder de um exército que ele é. Ele não aplica a mesma estratégia para cada nação, para cada país. Se é um país aqui altamente religioso, místico e supersticioso, ele cria mais e mais religiões e aparições e sinais. E assim as pessoas são presas à mentira e ao erro. Se é um país com uma religião fanática, ele atacará a igreja por meio do fanatismo. E os muçulmanos se espalham em toda parte. E o hinduísmo e tantas igrejas são queimadas e destruídas. E crentes perseguidos em toda parte. Mas se é um outro país onde a religião não é muito forte, como no Ocidente, países do Ocidente em geral, ele traz a frieza, ele traz o ateísmo, as teorias falsas e falhas, e mantém pessoas presas na ignorância espiritual, longe da palavra de Deus, e assim ele tenta resistir à igreja, e assim ele se mantém firme em sua obra. Há uma outra forma de perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, como eu mencionei, através de falsas religiões. A idolatria promovida como religião, a busca por contatos com espíritos em toda parte. A propósito, nosso país, o Brasil, pasme você, é o primeiro país na face da terra onde a população aprende diretamente dos lábios de demônios. É comum que você aprenda de Satanás por meio de falsas filosofias, propagada através da música, do teatro, da arte, falsas concepções de vida, e por trás de tudo isso está demônio, Satanás, obviamente, mas hoje no Brasil você aprende diretamente dos lábios de Satanás, e você passa pelas bancas de jornais, e você vê livro psicografado pelo Espírito tal e tal, Satanás ensinando diretamente a que ponto nós chegamos. Religiões que dão opção alternativa ao conhecimento de Deus, que diz a você que você pode crer em Deus e ter Deus e ao mesmo tempo viver como um mundano e não há problema nenhum em seguir em frente,
que você pode ter uma experiência supostamente de conversão, mas nunca ter se arrependido de teus pecados, nem ver uma mudança sequer na alma e no comportamento, nada mais do que um pequeno make-up do lado de fora, não é para se parecer um cristão. Religiões que te dizem que está tudo bem, você dizer que crê em Deus, mas não viver sobre o senhorio dele, para a sua glória, seguir no mundo, alternativas de todos os tipos, arapucas espalhadas por todos os cantos, de todas as formas e tamanhos, para pegar todos os tipos de pessoas, pessoas mais religiosas, pessoas menos religiosas, aqueles que se acham intelectuais, são levados pela tolice da sabedoria deste mundo, tantas e tantas armadilhas e estratégias para manter pessoas como estão, porque Satanás sabe que dentro de nós há uma consciência, um desejo de conhecer o propósito e o significado da vida, então ele precisa alimentar essas coisas com mentiras, porque ele é o pai da mentira e o grande enganador. Assim ele se espalha por toda parte, e ele garante dessa maneira que milhões de pessoas se mantenham presas por trás dessas barras, desses portões do inferno, condenados, destinados à morte eterna, sem Deus, sem a vida eterna, sem o conhecimento da verdade, sem uma experiência de conversão. Falsos ensinos, atrativos ao orgulho humano, que se infiltram mesmo na igreja do Senhor Jesus Cristo em toda parte hoje. E assim ele tenta se opor à igreja e resistir. Bem, ele não precisa, em países ocidentais, como o Brasil, Inglaterra, etc., demolir prédios de igreja, literalmente, explodir e tocar fogo. Quando ele consegue se infiltrar pelo mundanismo em igrejas locais e implodir essas igrejas por dentro, sem derrubar nenhum tijolo sequer. E assim ele traz os modismos do mundo e a cultura contemporânea para dentro da igreja e transforma igrejas em nada mais do que clubes religiosos, de entretenimento religioso. Traz para dentro da igreja todo tipo de coisa nociva, e o Espírito de Deus é entristecido, e assim ele não está mais ali, porque ele não autentica mais a palavra pregada, onde o pecado é aberto e o mundanismo é aberto, clubes religiosos onde os bodes são alimentados e as ovelhas morrem de fome, e você vê isso em toda parte em nossos dias, e você imagina que a igreja é destruída apenas em países onde fogo é lançado e bombas são lançadas sobre prédios, mas assim ele resiste. Então ao ateísmo, propagado em toda parte, já a teoria da evolução tão antiga não é imperando nas academias, nas escolas, e agora mesmo nas creches, pasmem você, no Brasil. Os argumentos do ateísmo, promovidos livre e gratuitamente pelos meios de comunicação, e a mídia promovendo em seus filmes e programas uma enxurrada de filmes ateus. E as pessoas leem essas coisas, e ouvem essas coisas, e creem nessas coisas. E os best-sellers do momento, escritos por ateus, militantes contra Cristo e sua palavra. E elas leem, e são levadas e cativadas por esses argumentos, porque não lhes é dado o outro lado da moeda. Uma milícia organizada, legislações governamentais para cercear a igreja e trazer o mundo em pô-la para dentro da igreja. Manter pessoas longe de Cristo, e a igreja ineficaz, dormente, em torno de programas mais do que servindo ao Senhor. E assim ele mantém essas portas firmes e seguras. E há um materialismo típico de sociedades em desenvolvimento como a nossa, não é? Que crescem, acesso aos bens de consumo, isso invade a igreja, o grande excesso de entretenimento, busca por lazer, projetos terrenos, pessoas frias, audiências, meras audiências no domingo, mais do que servos de Deus, mais do que participantes da obra. Isso distrai a mente da igreja, das multidões também no mundo, que já não querem tirar a sua satisfação e a sua alegria deste mundo, de bens e de coisas, não mais em buscar a Deus e conhecê-lo, iludidos, gastando seu tempo neste mundo, um período probatório tão curto para buscar a Deus e conhecê-lo, e ao ecumenismo também, tão comum em toda parte, nos meios evangélicos, entre denominações e convenções e associações, onde a falsa religião busca meios e esquemas para se amalgamar com a verdadeira religião, isto é, com igrejas bíblicas que promovem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e assim dissolver a igreja. Isso acontece em todo o mundo hoje. Igrejas dando mão com o catolicismo romano, o espiritismo romano, em torno de uma agenda social, e daqui a pouco essas entranhas tomando conta da igreja, a igreja se torna ineficaz, e o propósito da igreja, que é evangélico e evangelística, deixa de ser evangelístico, se torna social meramente. Quantas coisas sutis e tremendas, cativantes,
cerceando a igreja, silenciando a igreja, deixando o povo de Deus letárgico. Satanás não precisa mais destruir fisicamente igrejas, se ele pode controlá-las, se infiltrar nelas através de falsas doutrinas. E há também outras esferas de guerra e de combate. O combate pessoal de todo crente, a cada dia, contra Satanás, quando nós somos tentados individualmente a viver somente para esse mundo, para esta vida, em busca de nossa carreira, em nossos projetos, em nossa casa, em nossos diplomas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é abandonada. Sim, eu estou lá aos domingos, mas nunca servindo, nunca orando, nunca envolvido. E assim essa tentação contínua, não mais de depender de Deus em oração, mas de depender da minha inteligência e capacidade para o futuro, para as decisões. Crentes em Cristo, pessoas que amam a Deus, estão envolvidas com essa vida e com coisas que haverão de passar bem logo. Todos esses esquemas aplicados são representados aqui por Cristo Jesus como as portas do inferno. Mas, queridos, mesmo diante de tudo isso, há uma promessa tremenda neste versículo, uma promessa de nosso Salvador, que essas portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Cristo edificará a sua igreja. E nós temos aqui um grande encorajamento para toda a igreja local ao longo da história, para cada crente em Jesus Cristo, em cada período, em cada época da história, até que Cristo volte. Bem, será que essa promessa, essa aplicação, ou essa verdade se aplica a nós, hoje, em nossa geração? A igreja de hoje no Brasil, que as portas do inferno não prevalecerão, será que elas realmente não estão prevalecendo hoje? Quando nós vemos tanta impiedade em toda parte, quando parece que Satanás é triunfante dentro das igrejas, dias de letargia, de confusão espiritual e doutrinária, coisas tão conhecidas no passado por cada crente, desconhecidas hoje, verdades tão profundas e claras da palavra de Deus. Perseguição intelectual contra princípios bíblicos em toda parte, legislações após legislações anticristãs, e o povo de Deus, que ama a palavra de Deus no meio de tudo isso, parece que há tão poucos, não é? Tão fracos. Será que realmente as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja? Essa é a grande pergunta. Mas lembre-se sempre, sempre disso. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiro, ela não está presente apenas em São Paulo e no Brasil. Essa é uma igreja de caráter mundial, ela está em toda parte. Em cada canto, em cada vila, em cada cidade do mundo, o Senhor Jesus Cristo tem a sua igreja. E a igreja de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é proclamado em toda parte do mundo. O Senhor Jesus Cristo está edificando a sua verdadeira igreja. E ainda embora na superfície nós parecemos poucos, uma minoria desprezada, mesmo no meio evangélico e cristão, por amarmos a palavra de Deus e permanecermos nela, ainda assim nunca se esqueça que no dia final Ele mostrará que Cristo é vitorioso e a sua igreja tem vencido ao longo dos séculos, na verdade. Na verdade, queridos, nós pertencemos ao maior de todos os impérios, o único império mundial na face da terra, que está em todas as culturas, línguas e nações. Essa Bíblia é traduzida, a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda parte, o único império realmente mundial. É a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda parte. O mais longo sobrevivente na história do mundo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, um reino espiritual, um reino não terreno em toda parte. Em todos os países do mundo, há crentes adorando ao Senhor Jesus Cristo e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Em lugares que você jamais imaginaria que poderia ter uma igreja ali, por conta da perseguição, por conta do tipo de regime político, religioso, até que alguma crise aconteça, alguma guerra civil, alguma invasão de outro país, e você lê e descobre que haviam centenas, dezenas de igrejas do Senhor Jesus Cristo ali, semi-subterrâneas, semi-undergrounds, adorando ao Senhor, evangelizando, distribuindo Bíblias, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem prédios visíveis, sem placas, mas reunindo-se em casas, nas florestas, em lugares distantes, abandonados. Pensa sobre o Afeganistão recentemente, onde o cristianismo tinha sido lavado da superfície daquele país visível por tanto tempo, e no Irã também, e a quantidade, a dezenas de igrejas servindo ao Senhor, Cristo sendo adorado a cada domingo, seu Evangelho sendo proclamado nos meios mais improváveis. Você considera um país hoje como o Iraque,
depois da invasão dos Estados Unidos e a derrubada de Saddam Hussein. Então a entrega do poder de volta aos nacionais daquele país, obviamente aos muçulmanos, não mais uma única igreja, queimadas, crentes espalhados pelo Irã e por toda parte, pelo Egito, para Israel, expulsos do Iraque. E recentemente, um amigo nosso de Jerusalém, um missionário judeu ali, batista reformado, atravessando de Israel para o Iraque, levando centenas de Bíblias e outras pessoas evangelizando, porque é um chamado daquele país por necessidade de Bíblias. E você descobre que é uma grande comunidade espalhada de pequenas igrejas, em casas e lares. 10 pessoas aqui, 15 ali, 50 ali, 6 ali, adorando ao Senhor, proclamando Cristo Jesus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo segue vitoriosa, e as portas do inferno não podem prevalecer em nenhum país, em nenhuma época, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim nunca se esqueça também que nós somos um movimento realmente mundial e contínuo, porque o Espírito Santo aplica a palavra aos corações em toda parte. E pessoas serão salvas continuamente. E Ele preservará a sua igreja, certamente que Ele preservará. Essa é a sua promessa. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão em qualquer período para impedir essa missão e o escopo mundial do Evangelho. Mas lembre-se também disso, amigos, que o Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos sempre um pequeno rebanho ao longo de toda a história. Nunca um imenso rebanho. Que embora haja um número imenso daqueles que serão salvos no final, nós seremos sempre um grupo reduzido em toda a história. Ele diz: não temas, lá em Mateus, Lucas 12, não temas, ó pequeno rebanho, ao vosso Pai se agradou dar-vos o reino. Mateus 22, 14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E assim nós mantemos em mente que esse rebanho é um rebanho reduzido em comparação com os que se perdem, com o mundo em geral. Sempre haverá muitas placas de igreja em toda parte, grandes denominações e convenções reunindo milhares de igrejas locais, mas dentro dela um rebanho pequeno de verdadeiros salvos. Assim como foi Israel na antiguidade, uma imensa nação, mas o verdadeiro Israel de Deus, um grupo reduzido. Sempre será assim. Sempre será assim. Aqueles salvos por Cristo Jesus, Deus os guardará fiéis, dependendo dos métodos bíblicos para o evangelismo, fiéis aos caminhos antigos trilhados desde o princípio. O Senhor preservará uma igreja local, em cada nação, em cada período histórico. Ele manterá a tocha da verdade acesa. Esse é o prazer de Deus em ver isso acontecer. A igreja verdadeira nunca será extinta da face da terra. Sempre haverão igrejas locais, ainda embora um rebanho pequeno proclamando Cristo, fiéis à sua palavra, dirigindo adoração ao Senhor Jesus Cristo em toda parte. Isso sempre será assim, disse o Senhor Jesus. Que ao longo das épocas Ele reunirá um povo, mas sempre será um rebanho pequeno em comparação com aqueles que se perdem. Mas agora, queridos, deixe-me indicar alguma dessas vitórias da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos lidando exatamente com isso. A vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo dos tempos. E aqui nós estamos vivendo em um tempo de extremo materialismo e superstição em nossa cultura brasileira. E nós perguntamos mais uma vez, será que a igreja do Senhor Jesus Cristo está triunfando? E será que as portas do inferno realmente não estão prevalecendo contra a igreja? Sim, queridos, ela triunfa mesmo em nosso período. E de várias formas, perdão. A igreja do Senhor Jesus Cristo triunfa porque em dias em que a iniquidade e a concupiscência se torna gritante em uma sociedade, é quando a palavra de Deus é mais provada ser verdadeira e vindicada aos olhos das pessoas. Quando a rebelião humana se alastra em uma cultura, a corrupção, a mentira, o orgulho, a violência se torna comum e absurda. Quando a desonestidade e a mentira começam a romper o tecido social que mantém uma sociedade, e aquele estado de anomia social começa a se instalar em qualquer país. Então é em momentos como esse que a palavra de Deus é vindicada mais e tornada verdadeira aos olhos da humanidade com mais clareza ainda. E quando em períodos de alta imoralidade, promiscuidade, de caos, desmoronamento social, como nós vemos a cada momento na televisão, hoje você torce um jornal, cai sangue, fede. Em períodos como esse,
de crime, violência contra os mais fracos. Será que a verdade da palavra de Deus não foi enterrada? Não, ela é vindicada e provada verdadeira, porque a palavra de Deus ensina sobre a queda do ser humano do pecado, e a entrada do pecado no mundo, e a depravação do coração humano. E a Bíblia é simplesmente provada verdadeira, porque é exatamente isso que nós vemos em toda parte. Se naqueles períodos de prosperidade, calma, paz em certos países do mundo, por décadas houve conciliação e desenvolvimento, isso somente aconteceu porque por um período os princípios da ética bíblica permearam mesmo a sociedade incrédula. Mas nos corações dos não salvos sempre houve um desejo de se rebelar e de quebrar esses grilhões. E é isso que nós vemos hoje, depois de décadas na Inglaterra, França, Holanda, países da Alemanha Ocidental, partes do Brasil e do Chile, etc., quando os princípios bíblicos são lavados por legislações, o movimento da imoralidade é promovido em toda parte. E agora nós vemos esse ciclo tornar período de paz e prosperidade, imoralidade e violência novamente. Isso nada mais do que prova que a palavra de Deus é verdadeira, que há essa rebelião no coração humano. E tudo que nós vemos em volta é nada mais do que uma prova da palavra de Deus, que o pecado entrou no mundo e que essa é a nossa disposição carnal terrível contra Deus. É em períodos como esse que a palavra de Deus é mais vindicada como verdadeira. A igreja do Senhor Jesus Cristo brilha com mais clareza em um mundo corrupto. E esse é o estado de nossa sociedade. Será que é uma derrota da igreja, um sinal de que a mensagem do Evangelho não funcionou, como dizem os críticos? Claro que não. Nada mais do que uma vindicação da verdade da palavra de Deus, que diz sobre o coração humano pervertido, a nossa natureza necessitada de um Salvador, da obra do Espírito Santo de Deus. Se houve períodos, como eu disse, de certa paz, foi porque houve uma força desses princípios bíblicos, mas a rebelião humana sempre consegue passar essas coisas, e nós nos encontramos em um período como esse, de decadência moral. O resultado está em toda parte. Oh, amigos, nós vemos isso, e a palavra de Deus nos informa sobre isso. Romanos capítulo 3, na verdade, versículo 4 a 5, Romanos 3, de 4 a 5, nós temos essas palavras: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Observe agora: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? No meio da injustiça você vê a realidade, a justiça da lei de Deus. Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falemos como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua. Aqui está. Se a mentira humana nesse mundo, em toda parte, traz o caos na sociedade, isso nada mais do que mostra a glória da verdade da palavra de Deus, que ela é exata ao descrever a natureza do coração humano e a realidade do mundo em nossa volta. Assim a palavra de Deus é vindicada em períodos como esse também. E essa é uma outra prova, uma outra maneira como essa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, segue em frente vitoriosa, e a sua palavra também. Mas uma outra forma dessa vitória da igreja e a sua duração e a sua imutabilidade. Essa é uma outra prova da vitória da igreja. A duração e a imutabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre preservará igrejas, congregações que se mantenham fiéis à sua palavra. Esse é o prazer e o desejo de Deus. Ele fará isso. Em cada país, em cada cultura, Ele manterá congregações fiéis à sua palavra. Congregações que preservam e passam para frente a tocha da doutrina intacta da verdade, passam a tocha da verdade ao longo dos séculos sem deixá-la apagar. Essa é a vontade do Senhor. Não disse o Senhor Jesus Cristo que pode o céu passar, o mundo passar, mas que a sua palavra não passaria? Assim a sua palavra será preservada ao longo da história, ao longo de cada época, e Ele garantirá que isso aconteça pelo seu Espírito. Deixe-me dar um exemplo próximo de nós, mas não do nosso contexto aqui, que ilustra isso. Bem, a igreja que nos enviou, a congregação que nos enviou como missionários ao Brasil, Tabernáculo Metropolitano de Londres, uma igreja batista reformada esse ano, essa igreja local, ela completou 364 anos de vida, 364 anos de história como igreja, cumprindo
o ide do Senhor Jesus Cristo, sem jamais ter fechado as suas portas, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por 364 anos. Pense um minuto, por esse período de 364 anos, nós estamos falando sobre a imutabilidade e durabilidade da igreja. Nesse período de 364 anos, nós tivemos Revolução Francesa, Revolução Industrial, levante, derrocada de impérios como Napoleão, tantas leis, imperialismo inglês dominando um quarto do mundo e agora dominando nada, monarquia no Brasil, agora uma pseudo-república, mudanças, colapso do comunismo, colapso do liberalismo, colapso do militarismo, várias guerras, várias transformações sociais, movimentos hippies, revolução e liberação sexual, levante, decadência de civilizações e movimentos sociais, mudanças, transformações, períodos que parecem contradizer completamente o período anterior, modernidade, pós-modernidade, já não sabe mais como definir o período em que nós vivemos, e ao longo desses 364 anos, você tem uma igreja que nunca mudou na sua pregação do Evangelho, proclamando Cristo Jesus a milhares, dezenas de milhares de pessoas, confiando nessas mesmas promessas, criadas ao longo dos séculos na Reforma e no primeiro século, alcançando vidas, reunindo crianças, adultos, salvando pelo Evangelho milhões de almas, alcançando vidas. Por ali passaram pessoas que um dia foram notórias na história humana e agora não existem, mas são conhecidas. Naqueles bancos se sentaram pessoas como Vincent van Gogh, ouvindo o príncipe dos pregadores, Charles Chaplin, reis passaram por ali, primeiros ministros que já passaram e não são nada hoje, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo permanece, sendo proclamado sem parar em toda parte, porque Deus manterá e preservará uma igreja. Obviamente eles não são únicos na Inglaterra, nem na Europa. Deus preservará várias congregações do seu povo em toda parte, pregando o seu Evangelho, passando a tocha da verdade em toda parte. E você hoje continua a ler os sermões de Spurgeon, e a Confissão Batista de Fé, e lê os puritanos, homens e mulheres de Deus que se manteram fiéis, e o seu testemunho em toda parte. E obviamente essa não é a única igreja, em toda a nação. Deus preservará congregações fiéis à sua palavra, embora a minoria comparada com a grande maioria apóstata de igrejas em toda parte. E para mostrar, queridos, isso é para mostrar como a igreja do Senhor Jesus Cristo é triunfante ao longo de cada época, em cada período, e as portas do inferno não prevalecerão em nenhuma geração, em nenhum período contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas não poderão extinguir o Evangelho, nem cessar a obra de salvação e a construção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me tomar o seu tempo e a sua paciência um pouco, e dar mais uma ilustração para que você perceba a gravidade dessas coisas. É tão belo, para mostrar como a tocha da verdade tem sido passada de mão em mão. Quando o pastor atual dessa igreja que nos enviou ao Brasil chegou ali nos anos 70, em 1970, ainda existia naquela igreja certas senhoras que estavam completando seus 90 anos de idade, que eram senhoras que estavam sob o ministério do pastor Spurgeon no século XIX, foram batizadas por ele. E quando esse pastor atual chegou ali e conversou com aquelas senhoras, a mesma fé, o mesmo desejo de alcançar almas, as mesmas doutrinas, e o culto de oração restaurado por algum tempo que tinha falhado. Então você percebe como essa tocha é passada de geração para geração. E essa tocha foi trazida de lá para o Brasil também. Mas queridos, e você entra neste local, um pequeno prédio nessa imensa cidade de São Paulo, entre tantas e tantas e tantas igrejas, e aqui o Evangelho de Cristo é proclamado, e pessoas que amam a Deus, e que vão às ruas para proclamar Cristo, seu ide, e a sua palavra é preservada. Oh, certamente nós não somos os únicos em São Paulo e no Brasil, mas o Senhor preservará as suas igrejas, Ele as manterá fiel, e no momento em que uma igreja local deixar de lado a fé nos princípios bíblicos e se contaminar, o Senhor sempre levantará outras igrejas para manter a tocha da verdade em pé. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel ao seu nome, não à denominação, não ao nome da placa, mas homens e mulheres reunidos fiéis à sua palavra, independente do apelido bíblico que eles recebem. Oh, amados, pense sobre esta era em que nós vivemos. A força do ateísmo, a força da mentira, homens e mulheres tão arrogantes, falando coisas contra o Deus verdadeiro e a palavra verdadeira, nos faz pensar
sobre um grande criminoso, não é? Que se supõe ter grande inteligência. Eu vi essa ilustração um tempo atrás, quando nós pensamos sobre os poderes, as legislações, certas mulheres e certos homens da mídia que promovem a imoralidade, a aversão dos princípios bíblicos em toda parte. Você pensa sobre um arqui-inimigo, um grande criminoso, muito inteligente, muito famoso e conhecido talvez, de grande sucesso, uma pessoa que já fez vários roubos, talvez em galerias, em lugares onde há propriedades de alto valor, e o mundo do crime o adora, o estima, e gostaria de ser como ele, se juntar ao seu bando. E ele então promove e planeja um novo roubo, um grande roubo. Uma grande peça de alto valor será roubada de um certo lugar. Ele planeja com cuidado e com inteligência, com grande soberba, com a certeza que estará bem e conseguirá o seu plano e se suceder bem, como antes. Ele vai em frente, reúne seus comparsas da melhor qualidade para o crime, e tudo está planejado, o momento certo, a técnica, a hora, a maneira de despistar. Mas esse arqui-inimigo, esse grande criminoso, não sabe de uma coisa: que a polícia tem inteligência nessa jogada. E que alguém apitou o alarme, eles ficaram sabendo do dia do roubo e do plano. E ali naquele local, aquela galeria, talvez, não sei, esse banco, foram instaladas câmeras, mini câmeras, e a polícia disfarçada com armas em toda parte, esperando o momento certo. E aquele grande ladrão vai com toda a soberba, certo, de que haverá de tomar posse de tudo ali. Mas quando chega lá é preso e tudo é registrado pelas câmeras, todas as evidências, tudo, exatamente tudo. Isso me faz lembrar de um episódio na Inglaterra de um grande criminoso, contrabandista, um mafioso na verdade, logo no início da computação, que guardava todos os seus registros de crime em computador, aqueles primeiros laptops da IBM grandes. Ele guardava todo o registro. E a polícia atrás deles, o Metropolitan Police atrás desse homem, por décadas, tentando achar uma provinha para incriminá-lo. E ele conseguindo limpar tudo, até que um dia, neciamente, ele apaga um computador, se torna velho, ele compra um novo computador e apaga todos os dados do seu computador antigo e joga fora. E a polícia tem acesso a esse computador, e o que ele não sabia é que havia já e hoje laboratórios de computação, onde você pode extrair tudo que foi apagado da caixa preta, da memória desse computador. E ali estavam todas as provas, ele foi preso. E será exatamente assim na realidade. Quando Cristo voltar, ainda embora a soberba e o orgulho, o mame e a mentira, com toda a sua certeza que estão se livrando de Deus, e se livrando da moralidade, e se livrando de tudo aquilo que os restringe, Deus tem tudo gravado, tudo registrado. Ele só não precisa de milhares de câmeras e registros. Tudo está no filme, tudo está gravado. E o Senhor Jesus Cristo segue vencendo, e a sua igreja será vitoriosa, a vitória da igreja em todos os tempos, seguindo em frente. Oh, amigos, nós vivemos em um contexto de combate, porque vitórias vêm de combates. Combate por almas, essa é a verdadeira guerra que nós estamos travando. Essa é a verdadeira guerra espiritual, uma guerra por almas. Satanás buscando almas, mantê-las longe de Deus e no inferno, condenadas, isto é. E a igreja também buscando almas. É uma guerra pelas mentes, contra a mentira, pela proclamação da verdade, para urgir em estar com pessoas que se voltem a Deus, enquanto há tempo, e creiam no seu evangelho, em todas as maneiras possíveis, alcançando todo tipo de pessoas, em toda parte. Uma guerra por almas, um combate pelas mentes. E em toda guerra há vítimas fatais dos dois lados. Mas essa guerra espiritual não haverá vítima alguma do lado de Cristo Jesus. Nenhuma perda última de qualquer crente que seja, nenhum daqueles, porque em Cristo Jesus morreu. Experimentou uma real obra de conversão em sua vida, haverá de se perder no final. Essa é a doutrina bíblica da preservação dos santos, ou da perseverança dos santos, que Deus nos preserva, nos fazendo perseverar até o fim, em santificação para Ele. Queridos, em toda guerra, vítimas, mas não nesta guerra espiritual, porque cada pessoa, não importa quão pobre seja, ou quão iliterada seja, quão novo, quão vulnerável, cada um daqueles, porque em Cristo Jesus veio este mundo derramar o seu sangue, será preservado até o final, sendo trazido em segurança para o lar celestial. Essa é uma promessa do Salvador que edifica a sua igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, nenhum será perdido. E é bastante óbvio falar sobre isso, não é?
quantas medalhas e recordes olímpicos foram alcançados. E alguns desses recordes são mantidos por anos, décadas, até que alguém vem e derruba este recorde. Mas a vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo será um recorde que jamais poderá ser derrubado. Jamais superado cada um dos eleitos do Senhor Jesus Cristo. Você pensa sobre o futebol, uma final de um campeonato, por exemplo, 2 times ali se esforçando para vencer. E a vitória vem através de um gol apenas. 90 minutos de esforço e suor, e um gol apenas, e a vitória, e grande alegria e triunfo. Apenas um gol, amigos. Mas o triunfo da igreja do Senhor Jesus Cristo não será um gol. Serão milhões e milhões de homens e mulheres salvas e nenhum perdido para a glória do Senhor Jesus Cristo. Será um momento triunfante, cada salvo, cada homem e mulher. Não será um gol que trará a vitória. Oh, todos os salvos do Senhor Jesus Cristo, nenhum daqueles por quem Cristo morreu. Pense sobre isso, nós precisamos realmente concluir aqui nesta manhã. Aqui está a nossa meditação para esse início de ano. A vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amigos, esteja em contínua oração ao longo dos dias dessa semana e deste ano. Em comunhão real com Deus. Rededique a tua vida ao Senhor nesse novo ano como você jamais rededicou antes, para viver para Ele, para servi-lo, para andar na presença dEle, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor com coração, com simpatia e compaixão por almas perdidas com quem você se encontra cada dia. Homens e mulheres que não são meros corpos ambulantes, mas almas eternas, que precisam ouvir do Evangelho, e você é essa pessoa que Deus colocou naquele local de trabalho, se você é um crente de verdade. Peça por compaixão, por simpatia, por almas perdidas. Mantenha-se sempre em oração, em dependência do Senhor a cada dia. Tome cada oportunidade para testemunhar. Esse é o nosso chamado, testemunhar, alcançar almas, resgatar pessoas das chamas. Para isso nós somos preservados no meio deste mundo. Invista real amor e dedicação na causa do teu Mestre, do Senhor Jesus, mais do que nas coisas deste mundo, da tua carreira. Sim, você precisa dessas coisas, mas estabeleça prioridades como prioridades, vivendo para Ele. Seja sacrificial neste ano para o Senhor, sempre disponível para a obra do Senhor. Renuncie certas coisas, para que você possa dedicar tempo a coisas mais elevadas, como a oração, e o conhecimento das doutrinas da fé, e a comunhão com os irmãos na obra do Senhor, e não apenas no lazer, no passatempo, mas juntos servindo ao Senhor. Aprenda as doutrinas da fé, ponha as peças desse quebra-cabeça que ainda não foram colocadas, essas doutrinas tão importantes. Seja um crente sólido no conhecimento da palavra de Deus. Nunca seja desencorajado pela realidade em nossa volta. Lembre-se da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é mundial, ela está em toda parte, a todo tempo o Senhor Jesus Cristo está edificando a sua igreja. Lembre-se que nós somos chamados a ser sempre um pequeno rebanho, não quer dizer que uma igreja local não possa crescer, sim, mas em um contexto mundial sempre um pequeno rebanho. Lembre-se que toda a hostilidade e a impiedade do mundo nada mais do que magnifica a verdade da palavra de Deus e a vindica. Lembre-se também que a palavra de Deus é provada como verdadeira nos piores momentos sociais, em toda parte. E lembre-se que o Senhor usa a mesma hostilidade das pessoas deste mundo e a corrupção deste mundo contra o seu povo, na verdade, para purificar e refinar o seu povo, separando entre aqueles que são realmente dele e não são, e fortalecendo a nossa santidade. Oh, amigos, lembre-se que a justiça de Deus será vindicada no final. Toda palavra arrogante, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Mesmo dos não salvos, mesmo dos condenados, para confessar que Ele é Senhor e que Ele é a verdade. E a igreja seguirá em frente pelo fogo e pelas provações, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus.